Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso Documentações em R. É sempre um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. E hoje nós temos um assunto muito interessante para falar nessa aula de hoje, que é justamente as referências cruzadas que nós vamos realizar nos nossos documentos. No caso, estou falando em HTML. Essas referências cruzadas vai fazer com que a gente consiga linkar determinadas numerações de seção, de figuras, de tabelas. Bem, uma infinitude de possibilidades. Só que o que nós queremos tratar nessa aula de hoje, a 9, é justamente as referências cruzadas que nós vamos fazer em seções. Dito isso, então, eu já tenho um documento aqui prévio para mostrar para vocês, que é um documento que nós temos como qualquer uma das aulas anteriores, tá? Então, aqui eu tenho uma criação do meu cabeçalho do título, autor, data e o output. O padrão que nós temos anteriormente era simplesmente assim, ó, em que nós tínhamos a opção default, certo? O que é que nós vamos acrescentar aqui agora? As nossas sessões, quando elas estavam assim, elas simplesmente compilavam sessões não numeradas. Agora nós vamos fazer um acréscimo de um argumento nesta opção HTML Document. Nós vamos fazer o acréscimo justamente da opção Number Sections. E essa numeração de seções, nós vamos atribuir o argumento ou o valor true. É um argumento lógico, que é justamente essa inserção do que estava anteriormente, ó. Então, veja que uma coisa que é interessante é que a inserção das documentações, elas têm que ter, eu vou até aumentar aqui para vocês visualizarem, ela tem que ter esses tabs que a gente dá. No meu caso, após output, veja que o output é o primeiro parâmetro base do que nós temos da saída, e eu estou dando dois tabs. Veja que esses dois tabs, eu estou dizendo que o output eu quero document, mas eu quero detalhar um pouco mais como é que eu quero essa saída HTML. Então, a partir daqui eu dou mais dois tabs e o valor, ou a variável, ou o argumento number sections vai receber o valor true. O que é que vai acontecer agora? Significa, então, que ele irá renderizar, compilar o meu arquivo, de modo que agora essa seção ela será numerada. Perceba que aqui nesse caso agora, como é nossa primeira seção, ela recebe o valor 1. E aí como é que será a nossa referência cruzada disso? O que nós vamos fazer é a criação de links para, por exemplo, se eu tiver numa página tal e eu quiser me reportar a esta seção 1, eu simplesmente vou clicar no texto em que esse texto vai estar hiperlinkado e ele vai me voltar para essa seção 1, seja em qual parte eu esteja no meu documento. Para isso, nós vamos precisar agora, além do R-Markdown, nós vamos utilizar um outro pacote, que é o BookDAO. O BookDAO ele é utilizado principalmente para a criação de livros. Então, ele tem diversos recursos. Dentre eles, justamente essa forma de criar referências cruzadas. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu já tenho ele instalado na minha máquina. Como é que vocês podem instalar no de vocês? Via CRAN. Então, a gente vem aqui no quarto quadrante em Packages, o Install, e vamos digitar justamente a opção BookDAO. Está aqui, ó, BookDAO. Simplesmente instalando as dependências e apertando o botão Install, ele vai fazer a instalação de todo o seu pacote. Uma vez estando instalado, o que é que nós vamos fazer? Aqui, ao invés da saída ser HTML Document, nós vamos utilizar a função não do R-Markdown, mas do BookDAO. Então, uma forma sintática que a gente tem para não precisar anexar o caminho de busca
este pacote, porque eu só vou utilizar esta função, nós vamos digitar o nome do pacote, bookdown, e aí nós vamos usar os operadores. O operador, dois pontos, e nós vamos acessar a função HTML underline document 2. Beleza? Feito isso daí, nós vamos agora partir para a nossa criação de referência cruzada. Para eu referenciar uma determinada seção, eu preciso criar uma espécie de label, de rótulo para esta seção. E este rótulo ele é criado quando a gente usa, no nosso caso aqui, a delimitação desse rótulo entre chaves e especificamente nós vamos usar o rótulo iniciando por esse mesmo símbolo aqui que nós iniciamos no início de uma linha para a criação de seção. Só que como ele está delimitado em chave, eu consigo, ou melhor, o R Markdown, juntamente com o Bookdown, consegue detectar que isso é um rótulo de seção. Então, aqui nesse caso, lembrando que ele vai simplesmente, nessa situação, armazenar, guardar o número dessa seção. Então, o que eu vou fazer aqui, nesse caso, vai ser a criação desse rótulo, e eu vou dizer que isso aqui é uma seção 01. Beleza? Feito isso daqui agora, vamos supor que a gente tivesse ao longo do nosso texto escrevendo qualquer coisa e eu quero me referenciar, retornar, me reportar a esta seção. Então, vamos supor que eu criasse, aqui eu tivesse textos, né? Do que quisesse. Aqui eu criasse uma outra seção, seção 2, por exemplo. E agora eu vou dizer, reportando a seção 1 da referência cruzada. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Quem já tem o traquejo de escrever em LaTeX sabe que as nossas formas de fazer essas referências nós criamos o label em determinada situação e usamos o /ref para referenciar. Aqui vai ser de forma similar. Só que o nosso label vai ser dessa forma e o nosso /ref vai ser identificado da seguinte forma, ó, @ref, e aí nós vamos, ao invés de usar chaves, nós vamos usar parênteses. E aí eu simplesmente vou botar o meu rótulo sem o hashtag, sec01. Então, reportando a seção 01, que falava sobre referências cruzadas, e aí o texto segue. Vamos ver o que é que acontece na compilação? Então, perceba que a criação do meu rótulo será delimitado por chaves, justamente na mesma linha da seção, onde eu estou fazendo querendo me reportar. E aqui, nesse caso, eu vou usar o hashtag e um rótulo que eu queira utilizar. A única recomendação que é dada é que a gente não inicie por número. Quer iniciar por um número, escreva textualmente. 10, então DEZ, ao invés do número 10, 10 aqui. É a única recomendação que nós temos. Então, veja que aqui nesse caso, eu posso estar ao longo do texto, se eu clicar aqui, ele vai me voltar à seção 1. Claro que aqui não está acontecendo nada, por quê? Porque eu já automaticamente estou na seção 1. Se eu tivesse textos mais aqui abaixo, vocês iam perceber que a gente conseguiria automaticamente, ao clicar, ser reportado aqui para esta seção. Era isso que nós queríamos falar na aula de hoje. Nós vamos ter agora uma sequência de aulas sobre referências cruzadas, e aí nós vamos falar de figuras, vamos falar de tabelas, dentre outras coisas. Espero que vocês gostem. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!